Vamos começar direto ao ponto. Hoje, a nossa análise é focada na tutoria 2, mergulhando no famoso caso da Maria Clara. É a oportunidade perfeita para a gente dominar de vez o raciocínio clínico e, principalmente, alcançar 3 grandes objetivos: classificar as cefaleias primárias, conseguir identificar os sinais de alerta de longe e diferenciar clinicamente a migrânia da cefaleia tensional. É um baita labirinto, mas a gente vai destrinchar tudo isso agora. E para entender o tamanho da encrenca, olha só esse número: 4,5%. Quase 5% de todos os atendimentos numa emergência são queixas de dor de cabeça. É o quarto motivo mais frequente para alguém procurar um pronto-socorro. Ou seja, na prática médica diária, pacientes como a Maria Clara vão aparecer o tempo inteiro. As apostas são altíssimas e errar o diagnóstico aqui definitivamente não é uma opção. Então, a nossa agenda passa por 1. O labirinto das cefaleias. 2. Identificando sinais de alerta. 3. Explorando a migrânia. 4. O peso da cefaleia tensional. 5. O confronto entre migrânia e tensão. E, por fim, 6. Fisiopatologia e conclusão. Parte 1. O labirinto das cefaleias. Navegando no diagnóstico. A primeira grande bifurcação nesse diagnóstico é entender com que estamos lidando. De um lado, as cefaleias primárias e do outro, as secundárias. Nas primárias, a dor de cabeça é a doença em si, sabe? Não tem um tumor ou uma infecção escondida causando aquilo. A enxaqueca é o exemplo clássico. Agora, nas cefaleias secundárias, a dor é apenas um sintoma. É literalmente um alarme de incêndio avisando que tem algo muito mais perigoso rolando no corpo, tipo uma meningite. É fundamental separar essas duas realidades logo de cara. Parte 2. Identificando sinais de alerta, protegendo a cena. E a regra de ouro para proteger a cena e descartar essas causas secundárias perigosas é usar o mnemônico SNOOP. Isso aqui é um escudo clínico incrível. O S é de sintomas sistêmicos, como uma febre inexplicável. O N é de déficits neurológicos. O primeiro O vem de older, para focar em dores que começam só depois dos 50 anos, o que é bem suspeito. O segundo O é de onset, que é aquele início súbito, do nada. E o P é de pattern, ou seja, quando o padrão de uma dor antiga muda completamente. Se algum desses apitar na triagem, é hora de parar tudo e investigar a fundo. Analisando os detalhes, a gente consegue ver exatamente o que cada letra do SNOOP representa na vida real. Por exemplo, aquele onset súbito, a famosa dor em thunderclap que atinge o pico de dor em questão de segundos, isso grita hemorragia subaracnoide. É uma catástrofe iminente. Por outro lado, se tem febre e toxemia, o pensamento já desvia direto para uma infecção do sistema nervoso, como a meningite. O segredo todo mora numa anamnese muito bem feita. Mas, felizmente, a gente não vive só de sustos, né? Existem os sinais verdes, que trazem um alívio imenso. Se é uma dor recorrente que a pessoa tem desde lá da infância, se tem vários dias totalmente livres de sintomas entre os ataques, se anda de mãos dadas com o ciclo menstrual, ou se a família inteira tem histórico, ufa, a probabilidade de ser uma cefaleia primária se torna gigante. Isso dá segurança para o médico e diminui muito a necessidade de pedir tomografia para todo mundo na emergência. Parte 3. Explorando a migrânia. O suspeito pulsátil. Focando nos suspeitos principais, a gente chega na migrânia, que afeta cerca de 15% da população. E o detalhe não é só uma dorzinha chata, é um evento neurológico cronológico. Tudo começa com o pródromo, que pode trazer fadiga ou irritabilidade muito antes de a cabeça doer. Depois, pode rolar a aura, durando de 5 a 60 minutos. Só então a bomba explode com a fase de cefaleia, que castiga por até 72 horas. E mesmo depois que a dor vai embora, ainda sobra o pós-dromo, que deixa a pessoa varrida, completamente exausta. Essa natureza progressiva fica super clara ao visualizar a curva em formato de sino da migrânia. A crise vai crescendo, atinge aquele pico insuportável e depois vai se dissipando devagarzinho ao longo dos dias. A dor forte é, literalmente, só a ponta do iceberg de um ataque sistêmico enorme que sequestra a vida da pessoa. E um conceito que costuma dar um nó na cabeça é a definição de aura. O que é exatamente? É um complexo de sintomas neurológicos transitórios, geralmente na visão, tipo enxergar pontos brilhantes, os famosos fosfenos. O grande pulo do gato clínico, para não confundir isso com um quadro gravíssimo de AVC, é o tempo. A aura da migrânia se desenvolve aos pouquinhos e costuma sumir antes de bater a marca de 60 minutos. É uma coisa dinâmica, não um déficit estático. E o que acontece quando o controle é totalmente perdido? A gente entra no temido estado migranoso. É uma complicação bem séria, onde a fase da dor simplesmente ignora qualquer remédio e passa da barreira de 72 horas diretas.
Como a pessoa costuma vomitar muito e não consegue ingerir líquidos, a desidratação vira um risco enorme. Acaba exigindo internação e medicação na veia para resolver. Parte 4. O peso da cefaleia tensional. A moagem diária. Agora a gente muda a chave para a causa mais frequente nos consultórios, a cefaleia tensional, que pega uns 70% dos adultos. É o verdadeiro feijão com arroz. A distribuição da dor é super característica. É bilateral, apertando e abraçando a cabeça como se fosse um capacete. Sabe aquela sensação de um peso ou faixa comprimindo tudo? É exatamente isso. E para cravar que é tensional, existem marcas registradas inconfundíveis. A dor em aperto e a intensidade não passa do moderado. Mas o fator decisivo é este aqui. A dor não piora com a atividade física do dia a dia. Subir uma escada não faz a cabeça latejar absurdamente, como rola na enxaqueca. E mais, a falta total de náuseas aponta direto para a tensão. Ouvi de uma paciente que ela subiu a escada e não teve vontade de vomitar, já muda a rota da suspeita clínica. Parte 5. O confronto. Migrânia versus tensão. Colocando os dois perfis lado a lado, o contraste fica óbvio e a melhor ferramenta de memorização para a triagem. A migrânia bate feito um coração pulsando num lado só da cabeça, piora se tentar caminhar mais rápido e arrasta sintomas chatos, forçando a pessoa a fugir da luz e ir para o banheiro com náusea. A tensional, por outro lado, amassa os dois lados suavemente, como um boné apertado, não trava os movimentos do corpo e deixa o estômago em paz. Ter isso mapeado de forma comparativa consolida todo o raciocínio. Observando bem, além de migrânia e tensão, até a cefaleia em salvas aparece como um padrão claro. A cefaleia em salvas é aquela dor excruciante e desesperadora de um lado só, geralmente ali pertinho do olho, que vem com lacrimejamento e agitação motora. Saber diferenciar esses três padrões muda o jogo em casos mais complexos. Parte 6. Fisiopatologia e conclusão. E por que essas dores são tão absurdamente diferentes na prática? A fisiologia responde. Na migrânia, instala-se um baita caos no sistema trigêmino vascular. O corpo despeja neuropeptídeos, como o famoso CGRP, e os vasos dilatam e inflamam. Por isso, a sensação de pulsação a cada batida do coração. A tensional é outra via. O motor é muscular periférico. Um baita estresse aciona pontos gatilho na musculatura do crânio e esses músculos rígidos ficam mandando sinal de dor para um cérebro que, no momento, está com a capacidade de filtrar a dor bem prejudicada. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. De que forma mergulhar em toda essa biologia fisiológica transforma de verdade o momento de tratar alguém na emergência amanhã? Bom, dominando essa estrutura, o caso da Maria Clara e de tantos outros deixa de ser um labirinto confuso. A queixa do paciente se transforma num mapa iluminado e super claro de vias neurológicas. A gente passa a saber com exatidão como investigar, o que temer e como aliviar a dor da melhor maneira possível. E é isso que faz toda a diferença.